Olá, esse é o Reconheça-te, o canal da Rê. Meu nome é Regina e esse é o segundo vídeo da série Pais e Filhos Especiais. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um tema um tanto delicado. Eu chamo de constrangimento social. O que é que vem ser esse constrangimento social? Nessa vivência da vida especial, nós nos deparamos com um momento no qual a criança começa a apresentar mais visivelmente uma grande diferença dela para as outras crianças de desenvolvimento normal. Eu vou te contar como foi a primeira vez que eu senti esse constrangimento social, que eu lembro como se fosse assim, isso já tem 10 anos, mas eu lembro como se fosse ontem. A gente fazia aulinha de música, né? Ele estava numa escolinha de música que eram para bebês, para todos os bebês. Bebês normais e bebês atípicos. E a gente estava ali na turminha, ele estava com uns 4 meses e teve férias, teve um mês de férias. Quando nós retornamos das férias, né, a gente sentava em círculo, né, as mães e os bebês. O pai do meu filho sempre participou das aulas, né, então estávamos nós dois com o nosso filho, sentados em roda, num círculo, e eu coloquei meu bebê lá, as mães foram chegando, e as crianças tinham dado um salto de desenvolvimento muito visível nesse mês de férias que a gente tinha ficado todo mundo sem se ver. Então, no que sentou as crianças na roda com seus pais, as crianças muito espertas, durinhas, já todas sentadinhas e tal, bem desenvolvidas, e o meu filho, molinho, ele não estava sentadinho, ele ficava arqueadinho, assim, né? E aí, né, todo mundo percebendo, nossa, olha o fulaninho, como tá, olha isso aqui. E aí, quando as pessoas olhavam pro meu filho, todo mundo olhava meio assim, tipo assim, tem alguma coisa com esse neném. Porque até os 4 meses, até os 5 meses mais ou menos, ele meio que passava batido ali na turminha, né? Não era tão aparente a diferença dele, né? De desenvolvimento. Mas a partir dos 5 meses, quando as crianças começaram a sentar e, né, a dar os bracinhos e a interagir mais, ele ficou bem diferenciado. E aí, nesse retorno das férias, eu percebi, né? Porque assim, ele era meu único filho, né? Não tinha ninguém ali da idade dele. Então a gente não acompanhava diariamente essa diferença que ele estava apresentando das crianças típicas, né? Então foi um baque para mim. E eu me senti muito, muito constrangida. E eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com raiva da professora, mas eu não manifestei ali na hora, né? A gente engole né, o momento ali da chateação. Me portei, fiquei ali durante a aula, mas eu ficava olhando as pessoas olhar pra gente, olhar pro meu bebê, com aquela cara de, o que tá acontecendo com esse menino, né, aquela cara. E isso me acabou comigo. E eu fiquei com tanta raiva que eu falei, não volto mais para essa aula, não volto, que turma é essa? Como que as pessoas olham desse jeito? E aquilo doeu demais. Pensando hoje, né, revendo a situação, pode ser sim que eu tenha enxergado a reação das pessoas com uma lente de aumento. Mesmo porque eu estava ali, né, no momento de investigação, naquele momento de, meu Deus, meu filho tem algo, né? Então, aquele momento de dor, a dor deixa a gente mais sensível, a dor deixa a gente, sim, com a visão um pouco turva. Então, pode ser que eu tenha, sim, visto com lente de aumento a reação das pessoas. Mas a dor que eu senti, essa foi muito real. E eu reagi em função dessa dor. Então, eu saí, não quis voltar, peguei birra daquela escola, não quis voltar. E depois de um tempo, pouco tempo, assim, um mês depois, eu fui rever a situação e fiquei muito culpada porque eu tirei meu filho de uma experiência que ele gostava, porque eu me constrangi. Ele mesmo nem sabia que o povo estava olhando para ele estava lá, criança, inocente, de boa. E eu percebi que eu deixei a minha dor atrapalhar o meu filho a ter o momento dele. Aí eu fiz uma promessa para mim mesma. Falei, nunca mais eu vou deixar
o meu constrangimento, a minha dor, atrapalhar meu filho de viver uma situação que para ele tá legal. Então, a partir, né, desse pensamento, eu ia nas festas com ele não engatinhou de 4, normal, né? Ele engatinhava em uma outra postura, que era sentadinho, arrastando o bumbum no chão, que é uma forma bem diferente de engatinhar, né? Então, a gente ia nas festinhas, as crianças engatinhando, andando, ele sentadinho, arrastando. E aí era aquela coisa, né? Todo mundo, tipo assim, o que é esse menino, né? Todo mundo olhando. E o povo olhava, eu erguia o pescoço e deixava ele arrastar na festa inteira, aproveitar do jeito dele. E o povo olhava, eu ria, aí tinha gente que falava assim, nossa, que diferente o jeitinho dele. Eu falava, não é? É super diferente, né? Pois é, mas ele tá super se divertindo. Então eu tinha essa postura, né? Nunca mais deixei de ir em parquinho de nada, porque as pessoas estavam olhando. Mas eu chegava em casa e, né, morria, né? Ia pro chuveiro, minha tática sempre foi chorar no chuveiro, ia pro chuveiro tomar banho e plá, chorava muito, punha pra fora, nunca fui de engolir dor. Eu botava a dor pra fora, só que sempre restrita na minha intimidade, né? E eu acabei até pegando aí uma fama entre os amigos de ser uma mulher muito forte, de ser muito bem resolvida com a situação do meu filho, porque eu tinha essa postura social, mas lá na minha casa, só o meu travesseiro e o meu chuveiro sabem quantas lágrimas eram derramadas para eu conseguir manter essa pose, essa postura forte. Pois bem, o que é que eu quero trazer para você? A gente ia em restaurante, ia em parquinho, ia nas festinhas, todo mundo olhava. E aí as pessoas começaram a perguntar. Algumas pessoas, né, desconhecidas mesmo, chegavam a perguntar: o que seu filho tem? O que ele tem? E como eu expliquei no primeiro vídeo, por um bom tempo, né, até os 3 anos do Davi, a gente não tinha um nome. O diagnóstico do espectro autista só chegou aos 3 anos de idade. Então, até os 3, eu não tinha uma resposta para as pessoas. Porque, né, falar da tal da translocação cromossômica, ninguém entendia. Então, era aquela coisa, o que ele tem? Aí eu, ele tem uma alteração genética, as pessoas, né, ficavam tentando entender. Até que um dia, eu tô num parquinho, tinha um senhor com a netinha dele lá. Ele virou pra mim, já chegou perto, eu já falei, lá vem o curioso, né? Só que em vez de me perguntar, ele já chegou com uma resposta. Ele chegou e falou assim: seu filho passou do tempo de nascer, né? Gente, quando ele falou isso, me veio uma luz divina na cabeça assim, pá! Genial! Eu tenho uma resposta, que não é a verdadeira, mas é uma resposta. Aí eu virei pra ele e falei, sim, exatamente, ele passou da hora de nascer. Aí o cara, sim, eu tenho um sobrinho que também aconteceu com ele, aí contou a história do sobrinho. Aí eu percebi que quando eu dava uma resposta, o curioso se acalmava, né? E além de se acalmar, entendia e ainda me acolhia e conversava e trocava uma ideia. Aí eu falei, cara, genial. Toda vez que alguém perguntar agora, eu vou falar que ele passou da hora de nascer. E a partir desse dia no parquinho, toda vez que alguém perguntava, eu falava, menino, passou da hora de nascer. Porque eu percebi que as pessoas, e assim, não são os curiosos, futriqueiros, não. Eu e você também. O ser humano, em geral, ele precisa entender o que está acontecendo no ambiente. Tudo que é diferente, que se apresenta ali no ambiente, que é diferente, que não está no padrão, gera uma estranheza extremamente natural em todas as pessoas. Como que eu percebi isso em mim? A gente fazia terapia num hospital público aqui na minha cidade e a gente ficava lá na espera, né, com as outras mães, enquanto os nossos filhos estavam dentro da sala de atendimento. E uma vez apareceu uma mãe com uma criança tão diferente, com um aspecto tão diferente, que eu, que já estava há anos naquele hospital, né? A gente ficou 4 anos lá, frequentando todos os dias esse hospital. E eu que já tinha visto tantas síndromes, já tinha conversado com tantas mães, me peguei olhando para essa criança assim, com aquela cara de... com aquela cara e com aquele pensamento de... o que essa criança tem?
Ainda mais porque eu já tinha visto tantas síndromes e nunca tinha visto aquela. Eu me peguei igual as pessoas das festinhas, dos parquinhos, olhando para aquela criança assim, o que será que ela tem? E fiquei curiosa sim. Fiquei com vontade de me aproximar da mãe e perguntar, mãe, nossa, o que o seu filho tem? Aí eu pensei, que hipócrita, Regina, olha você agindo igualzinho as pessoas agem e te machuca. Foi aonde eu percebi que não é maldade, não é futricar a vida do outro, não é curiar. É uma característica natural das pessoas, que nós, pais de especiais, também temos essa característica. Quando a gente vê algo muito diferente que a gente não viu, que a gente não conhece, a gente tem a mesma reação de pensar, nossa, que diferente, que será que é? Quando eu vivenciei esse lado da moeda, eu falei, meu Deus, eu não posso me ofender com quem pergunta. Eu não posso me ofender com quem faz assim, nossa, né? Por quê? Porque é um comportamento natural que inclusive eu tenho, né? Então essa percepção que às vezes a gente demora muito a ter, porque a gente está envolvido na nossa dor, a gente está envolvido no nosso processo. Então, às vezes, né, levantar esse olhar para ter uma visão mais ampla demora e às vezes nem acontece com algumas pessoas, tamanho essa vivência particular da dor. Então, eu tive esse clareamento de ideia, essa expansão de pensamento, e falei, meu Deus, eu não posso me magoar com uma reação tão natural que até eu tenho também. E a partir daí, eu aprendi o quê? Automaticamente, eu passei a não me ofender mais, passou a não doer. Eu passei a conversar de uma forma mais tranquila. Eu comecei a ter prazer em explicar para as pessoas. Às vezes uma criancinha, né? No decorrer do desenvolvimento, meu filho, ele demorou 7 anos para falar, né? Então, às vezes uma criancinha chegava e falava, tia, por que ele não fala? Aí a mãe queria morrer, né? Menino, nossa, não fala assim. Eu falava, não, tá tudo bem. Aí eu explicava para a criança, ele não fala porque tem algumas crianças que nascem com uma dificuldade de falar. Que tal você ajudar ele a aprender a falar? Vamos conversar bastante com ele, né? Então eu aprendi a fazer esse trabalho, principalmente com as crianças, de explicar. E explicar de uma maneira natural, né? O que está acontecendo, por que ele apresenta aquela diferença, né? Eu passei a explicar e eu passei a convidar as crianças a ajudarem ele naquilo que ele não consegue fazer. As crianças adoram ser úteis. As crianças, elas se sentem importantes quando elas estão sendo úteis, quando elas estão ajudando. Então, quando você lida socialmente com essas questões com as crianças, se você explicar, as crianças entendem. E se você convidar a criança para interagir com o seu filho, para ajudar o seu filho a desenvolver nesse aspecto que essa criança percebeu que ele não está muito desenvolvido, a criança ela vai engajar com o seu filho. Ela vai se sentir especial também, ela vai se sentir útil, né? Ali para o seu filho, uma amiguinha diferenciada, e isso socialmente para as relações da criança especial com as crianças normais é muito bacana, foi muito bacana na experiência com meu filho. E com os adultos, da mesma forma, quando você explica para o adulto mais ou menos o que está acontecendo ali e demonstra uma certa firmeza e naturalidade para contar o que está acontecendo, esses adultos tendem a receber a informação, tendem a se acalmar diante desse fato diferenciado e tendem a te acolher mais. Eu não quero que o vídeo fique muito comprido. Então, o que eu quero te trazer hoje para esse fenômeno aí, que eu chamo de constrangimento social, que é o constrangimento que nós pais sentimos quando as pessoas começam a perceber a diferença dos nossos filhos, começam a olhar e começam a nos perguntar o que está acontecendo. Para mim, eu sei que não é igual para todos. Para mim foi constrangedor, doía em mim, tá? No início eu não reagia muito bem, mas com o tempo eu fui percebendo que é natural, que é normal, a curiosidade é uma característica humana de todos nós
e percebi que as pessoas se acalmam e nos acolhem melhor quando a gente explica o que está acontecendo. E quando eu não sabia explicar o que estava acontecendo, eu fazia de conta que ele tinha passado da hora, porque era uma resposta ótima que satisfazia todo mundo que eu via e me deixava em paz, né? Então, essa é o que eu tenho para compartilhar no vídeo de hoje. Espero que alguma das coisas que eu tenha aí trazido para você possa ser útil na sua jornada, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.